bem? Meu nome é Simone Duella, eu sou professora de Geografia. E eu estava aqui em casa pensando sobre o que instruir para vocês em casa, o que ensinar para vocês em casa. E aí, sem querer, folheando minha biblioteca, eu acabei encontrando este livro aqui, ó. O livro do Machado de Assis, Crônicas Escolhidas da Folha de São Paulo. E nele tem um texto muito interessante, um texto que foi escrito em 1883, e ele fala pra gente de como que o Machado de Assis achava que as pessoas deveriam se comportar no bonde. O bonde, na época, era um meio de transporte público. Você sabe o que é um meio de transporte público? É um carro, ou um trem, ou um metrô que transporta várias pessoas ao mesmo tempo, né? E que muitas vezes as pessoas pagam uma passagem para poder andar nesse veículo. Na época, o meio era o bonde. E ele escreve 10 artigos, que é publicado num jornal, falando sobre como as pessoas devem se comportar. Isso é muito atual, não é? A gente está aprendendo toda hora na televisão como a gente tem que se comportar, como a gente tem que espirrar, como deve ser a lavagem das mãos. E, inclusive, a proibição de transporte público. As pessoas não estão podendo mais usar o transporte público para evitar o contágio. E o Machado de Assis dá algumas dicas muito atuais de como que a gente tem que se comportar no transporte público. Vamos ver? Para a gente ver, vamos começar pelo seguinte. Chama aí todo mundo que está na sua casa, seus pais, as pessoas seus irmãos, as pessoas que estão aí na sua casa. Qual é o meio de transporte público que elas usam? A gente sabe que aqui na região de Presidente Prudente, o meio mais usado é o ônibus. Então vamos pensar no ônibus. Como que deveria ser o comportamento das pessoas nesse meio de transporte? Vamos à leitura agora, para a gente poder entender um pouquinho a mensagem que o Machado de Assis tem para a gente? Então vamos à leitura? Vamos lá. Como comportar-se no bonde? Ocorreu-me compor umas certas regras para o uso dos que frequentam bondes. O desenvolvimento que tem sido entre nós, esse meio de locomoção essencialmente democrático, exige que ele não seja deixado ao puro capricho dos passageiros. Não posso dar aqui mais do que alguns extratos do meu trabalho. Basta saber que tem nada menos que 70 artigos, mas vão apenas 10. Artigo 1. Dos encatarroados. Os encatarroados podem entrar nos bondes com a condição de não tossirem mais de 3 vezes dentro de 1 hora e, no caso de pigarro, 4. Quando a tosse for tão teimosa que não permita essa limitação, os encatarroados têm 2 alvitres: ou irem a pé, que é um bom exercício, ou meterem-se na cama. Também podem ir torcer para o diabo que o carregue. Os encatarroados que estiverem nas extremidades dos bancos devem escarrar para o lado da rua, em vez de fazerem no próprio bonde, salvo caso de aposta, preceito religioso ou maçônico, vocação, etc, etc. Aqui, o Machado de Assis ele usa um recurso muito interessante, que é o recurso da ironia. A ironia é uma figura de linguagem. Ela serve principalmente para fazer a pessoa refletir a partir de uma cena que seria estranha. Vamos falar na nossa linguagem usual. Ele está zoando da pessoa. Quando ele fala assim, você tem que ir a pé, ele está zoando da pessoa. Né? Mas na verdade ele está fazendo uma crítica às pessoas que tossem, né? Ou que cospem no chão, né? Sem usar nenhum tipo de resguardo no meio das outras pessoas. Artigo 2º, da posição das pernas. As pernas devem trazer-se de modo que não constranjam os passageiros do mesmo banco. Não se proíbem formalmente as pernas abertas, mas com a condição de pagar os outros lugares e fazê-los ocupar por meninas pobres ou viúvas desvalidas mediante uma pequena gratificação. Tem gente que senta com a perna aberta e atrapalha todo mundo, né? Tem gente que ocupa espaço de 3 no banco. E aí ele está criticando como que pode
a pessoa sentar, sendo que tem um banco só, e pagar uma passagem só. Ela está usando várias. Nós vamos pular algumas partes, né? Artigo 5º, dos amoladores. Toda pessoa que se sentir necessidade de contar os seus negócios íntimos, sem interesse para ninguém, deve primeiro indagar do passageiro escolhido para uma tal confidência se ele é asaz cristão e resignado. No caso afirmativo, perguntar se ele se prefere a narração ou uma descarga de pontapés. Sendo provável que ele prefira os pontapés, a pessoa deve imediatamente pespergá-los. No caso, aliás, extraordinário e quase absurdo de que o passageiro prefira a narração. O proponente deve fazê-lo minuciosamente, carregando muito nas circunstâncias mais triviais, repelindo os ditos, pisando e repisando as coisas, de modo que o paciente jure a seus deuses não cair em outra. Esse artigo 5º, que fala dos amoladores, é aquela pessoa que fica amolando, né? Ela fica falando, contando da vida dela, falando da sogra, falando da vizinha, falando do marido, fica falando o tempo todo e contando nos mínimos detalhes sobre a vida dela, e muitas vezes você não tem o menor interesse de saber. Aí tem mais um artigo que eu achei muito interessante, o artigo 6º, os perdigotos. Os perdigotos são aquelas pessoas que falam cuspindo. Você já deve ter encontrado uma pessoa assim, né? Reserva-se o banco da frente para a emissão dos perdigotos, salvo na ocasião em que a chuva obriga a mudar a posição do banco. Também pode emitir-se na plataforma de trás, indo o passageiro ao pé do condutor e a cara para a rua. Artigo 7º, das conversas. Quando duas pessoas sentadas à distância quiserem dizer alguma coisa em voz alta, terão cuidado de não gastar mais de 15 ou 20 palavras. Em todo caso, sem alusões maliciosas, principalmente se houver senhoras. O que ele quer dizer aqui? Quando duas pessoas estiverem longe, uma lá no primeiro banco, outra lá atrás, uma distância, elas devem falar o mínimo possível alto, né? Falar o essencial e não usar palavras que ofendam as pessoas. Porque muitas vezes você pode estar falando alguma coisa e pode estar ofendendo quem está perto. Então, para evitar confusão, 15 a 20 palavras e tomar cuidado com as palavras para não ofender as pessoas, né? Aí nós vamos agora para o artigo 8º, que é muito interessante, que é das pessoas com morrinha. Morrinha seria mau cheiro, CC, aquela pessoa que tá com CC, ou que esqueceu de tomar aquele banho, sabe? Já faz umas 2 semanas que não toma banho. Então o que acontece? As pessoas com morrinha podem participar dos bondes imediatamente, ficando na calçada e vendo-os passar de um lado para outro. Será melhor que morem em rua por onde eles passem, porque então podem vê-los mesmo da janela, né? Então ele proíbe aqui as pessoas que têm mau cheiro de entrar no bonde. Isso é um recurso de ironia, quando ele fala assim, ficando na calçada, de preferência que more numa rua onde passe o bonde, porque aí a pessoa fica da janela, não precisa nem sair na rua para ver o bonde, né? É um recurso que ele usa. O Machado de Assis, ele é conhecido por esse tipo de recurso, né? Ele faz parte de uma escola literária que chama realismo. E ele costuma ser, às vezes, até duro, né? Assim, ser muito ríspido no que ele escreve, pelo fato dele ser uma pessoa que tem uma habilidade de usar a ironia com muita facilidade, né? Você gostou desse texto? Então, o que a gente vai fazer agora? Você vai pensar, junto com as pessoas que estão na sua casa, não precisa ser sozinho, o que você acha que deveria mudar no comportamento das pessoas que usam transporte coletivo? E aí, o que você acha? Então, se você também quiser, pode comentar logo abaixo, falando um pouquinho sobre o transporte público, o que você acha, o que deve ser mudado, né? Esse transporte é essencial para transportar
chega de 65% da população nas grandes cidades. Ou seja, de cada 100 pessoas, 65 andam de transporte público. É uma quantidade muito grande de pessoas. Nas cidades que não são capitais, 35% das pessoas usam o transporte público. Como que ele deve ser? O que você acha? Como que as pessoas devem se comportar dentro desse meio de transporte? Bom, no final desse vídeo vão ter todas as informações de onde que eu retirei todos esses fatos que eu coloquei para você, inclusive sites onde você vai encontrar o texto do Machado de Assis na íntegra, ele inteirinho para você poder ler e você poder reler quantas vezes você quiser, tá certo? Muito obrigado e até a próxima!